agora o professor Lucas, ele vai até a hora do almoço, né? Aí de repente ele tem a liberdade aí, se ele quiser fazer um intervalozinho, se ele precisar sair rapidinho, ser arrebatado de novo. Mas até acabar o café. Mas amém. Tem sido bênção, né, gente? Vamos ficar até o final do dia, hein? Tem muita coisa aí para o Senhor nos ensinar, hein? Até o final desse dia, aonde a gente vai estar encerrando a ministração do dia hoje com o pastor Yuri. Querido Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor. Obrigado por esse dia que o Senhor separou para nós. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de o Senhor estar nos ensinando através da vida do seu filho, do seu servo Lucas, do seu filho, do seu servo Yuri, Senhor Deus, e continue nos ensinando, Pai amado. É como nós temos orado ao Senhor, pedido ao Senhor, não permita que tudo isso se limite a alguns dias de congresso, ou que alguns dias após esse congresso, mas que tudo que o Senhor tem nos ensinado, que isso possa se transformar, Pai, em uma realidade em nossas vidas, e que o Senhor, Espírito Santo, aguce em nós, nos ajude, Senhor, a querer conhecer mais, a mergulhar mais, Senhor Deus, dentro das diversas áreas aos quais o Senhor fala e nos ensina, Pai. Que o Senhor continue na condução da vida do professor Lucas, Senhor Deus, e já pedimos ao Senhor, Pai amado, que o Senhor guarde o retorno dele até o Rio, Senhor Deus, que o Senhor guarde o deslocamento dele até a rodoviária de Campos, e muito obrigado, Senhor Deus. Jesus, o intuito desse congresso é glorificar, exaltar e adorar o teu santo nome. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Irmãos, tem igrejas que proíbem o café, né? Tem denominações que dizem que não pode tomar. Mas eu sempre costumo lembrar que o café é quase uma bebida cristã, porque os primeiros a usarem o café foram os cristãos etíopes, porque o café vem daquela região da África para a vigília. Eles viam que as cabras comiam aquela frutinha verdinha e ficava toda elétrica pulando, né? E aí algum monge falou, não, será que se eu consumir também vai acontecer alguma coisa? Aí fechada a frutinha. Aí ele tomou o chá e ficou acordado ali, 2 dias naquela época, não existia ainda esse efeito. Então eles começam a usar o café para poder ficar acordado, porque o cristianismo na Etiópia, os cristãos etíopes, eles são profundamente arraigados à vigília, né? E a jejum também, porque o café ele tira o apetite, né? Por isso que a gente toma depois do almoço, não antes. Então, para ficar acordado, mas eu estou tomando para ficar, não para dar uma despertada, que eu estava com sinusite. Então, não liga não. E também é que é vício também. Perdão, Jesus. Vamos continuar aqui em Timóteo, só que vamos voltar para 1 Timóteo. A gente leu 2 Timóteo 4, agora eu quero ler a primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Todo mundo achou? 1 Timóteo capítulo 4. Ninguém achou ainda? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração
é santificada. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Vamos parar aí? Você pode colocar para mim, por favor, o slide daquele ponto? Irmãos, pode. Quando a igreja não tem doutrina, e quando eu falo igreja, eu falo você, quando você não tem a doutrina cristã, quando você não conhece a doutrina cristã, você vai ser levado por outras doutrinas. Mente vazia continua sendo oficina de quem? Geralmente essas doutrinas há algum tempo vêm através da música, né? Eu costumo brincar que a música evangélica é a maior disseminadora de heresia que existiu no país. As rádios evangélicas. Porque coloca a heresia na música e é sempre a melodia bonita. E chega e canta na igreja e passa mais fácil. E todo mundo daqui a pouco está acreditando, todo mundo daqui a pouco está louvando, todo mundo está fazendo aquilo. Quando eu era adolescente, as músicas evangélicas que a gente cantava eram modificadas só na minha igreja. Na época eu ficava chateado, porque a gente aprendia a música do cantor de uma forma, na hora de tocar o pastor ou ministro de louvor, na época era ministro de música, MM, ele modificava as letras. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu. Aí na minha igreja mudou. Sempre flua em nós o teu espírito, porque a gente era batista. E o Espírito Santo de Deus, uma vez selado, ele não sai de você. E é um salmo de Davi. Na época de Davi, o Espírito Santo entrava no indivíduo e saía. Ele operava, por exemplo, nos Juízes, em Sansão, em Samuel, ele entrava e saía. Mas depois da ressurreição de Cristo, uma vez que o Espírito entra em você, você está selado e ele não vai ser retirado de novo. A música era modificada. E eu vejo que com o crescimento do movimento evangélico no Brasil, as igrejas passaram a dar mais importância ao evento, evento culto, evento reunião no lar, mais valor ao espaço do púlpito, tá? Ao músico, à música, à performance, a estética está adaptada à cultura, do que entender a essência, entender a teologia. Se você reparar as igrejas tradicionais, tá? A maioria das igrejas mais antigas, seja batista, presbiteriana, metodista, você vai ver que ao lado do templo tem o quê? Um prédio gigantesco chamado prédio de educação cristã, ou prédio de educação religiosa. E geralmente esse prédio é maior do que a nave. Por quê? É tão importante você doutrinar, você ensinar e você ter espaço de qualidade para isso, do que só o espaço no templo. Porque nós protestantes entendemos que Deus não habita no templo, Deus habita em todos os lugares. Aqui é mais um espaço de reunião, de louvor, de aprendizado que continua na sua casa, na sua rua. O católico, quando ele passa na frente de uma igreja católica, o que ele faz?
Ele faz o sinal da cruz, ele se benze, porque a presença da divindade para ele está lá. E por isso que os templos católicos são enormes, são catedrais, são nas regiões centrais de cada cidade. O protestante, teoricamente, o templo é um local de reunião, a gente faz ele bonito, arruma e tal, mas o prédio de educação cristã, ele também é bem desenvolvido, com toda a estrutura, para que a criança, o adolescente, o adulto e o idoso estude e compreenda a palavra. Eu falo muito isso nas minhas palestras de reforma protestante, mas é muito interessante você ver Paulo em 2 cartas repetindo a mesma coisa: doutrina, doutrina, doutrina. A pessoa está se esquecendo. Nessa que a gente leu aqui, já está surgindo no meio da igreja uma heresia chamada encratismo. Essa heresia foi muito grande no Oriente cristão, porque ela proibia que a pessoa se casasse. O casamento era pecado. E se você fosse casado e se convertesse a Cristo, você tinha que viver com a sua esposa, com o seu marido, sem fazer sexo. Porque essa heresia dizia, já que você é nova criatura, no céu não tem sexo, então aqui na terra também não tem. E essa heresia proibia diversas coisas. No caso que Paulo aqui, ele está falando, olha, eles estão proibindo alimentos que Deus nos deu. E continuando, né, a palestra que eu estava falando, é muito interessante. Existe aquela passagem que Paulo fala assim, aliás, ele fala isso em Coríntios, ele fala isso em Gálatas de diversas formas. Comei de tudo, né? E não pergunta a procedência. Não por causa de você, mas por causa de quem está oferecendo. E se com você tiver um fraco na fé, tá? Se tiver um fraco na fé, não escandaliza ele não. O que Paulo está falando? Para os judeus, você não pode comer porco, você não pode comer as carnes sacrificadas aos ídolos, e nada mais, nada é, irmão, que o churrasco. O judeu comia carne cozida. Não é verdade? O churrasquinho era a forma que você sacrificava a carne aos ídolos. Botava ali na brasa e assava. O judeu não pode, mas o cristão pode. Porque tudo foi Deus que deu. Agradeceu, orou, está santificado, irmão, bota para dentro. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas se ao seu lado tiver um fraco na fé, você não faz isso. Aí eu estava relendo os textos, revendo isso, e a vida inteira me ensinaram, né? Qual o termo mesmo que Paulo usa? Fraco na fé? Ué, fraco na fé. A vida inteira me falaram na igreja que fraco na fé era o novo convertido. E fraco na fé era o irmãozinho que estava na igreja em cima do muro. Né? Quem já ouviu falar isso? Adolescente. Só que comparando a teologia de Paulo com a perseguição que ele sofria, e aí eu não vou falar que tive uma revelação, não. Porque às vezes as coisas na Bíblia é muito simples, só você lê o parágrafo. A gente lê o versículo isolado. O fraco na fé não é o neófito novo convertido. O fraco na fé era aqueles irmãos que acreditavam em Cristo, mas ainda acreditavam na lei. Eles não tinham fé suficiente na graça, porque para eles a salvação ainda dependia de guardar costumes alimentares, circuncisão, guardar o sábado. Esse é o fraco na fé, aquele que não tem uma fé firmada somente
e unicamente em Cristo. E o que isso tem a ver com nós hoje? Que, como o pastor Yuri estava falando, se você não tiver a fé firmada unicamente, somente em Cristo, sua cabeça não está vazia. Você está crendo em outras religiões, em outras doutrinas, em outras formas de pensar, e isso vai destruir a sua caminhada cristã. Amém? Por que a necessidade de uma teologia? Porque não existe organização e nem vida, e aí eu coloquei 3 coisas ali, sem, pode falar comigo? A igreja brasileira, a partir da década de 80, começou num processo de odiar a teologia. Tinha até um livro que o bispo Macedo escreveu, dizendo, né, que a teologia era uma prisão dos evangélicos. Você já viu esse livro? Tem a teologia acorrentada. Começou-se a propagar que a teologia esfriava a fé, que a teologia tirava o crente da igreja, que a teologia não salvava, por isso ela não era importante, que o que importava mais para o pastor era mais o chamado do que conhecer teologia. Propagou-se, então, criaram um fantasma da teologia, cujo chavão era a letra mata, né? E o Espírito vivifica. Sim, isso está na Bíblia. Isso está na Epístola Paulina. Só que a letra que mata, que Paulo está falando, é a lei de Moisés. A lei de Moisés mata, ela encerra todos debaixo da morte. Ela coloca todos debaixo do pecado. Mas o Espírito, que é a graça de Deus, que é a nova era, essa vivifica, essa traz da morte para a vida. Paulo não está falando de estudo. E a teologia, eu sei que existe também uma ideia que teologia é uma coisa muito avançada, que o cara vai para a faculdade e ele fica lá voando assim, altas ideias. Teologia, irmãos, é nosso sistema de crença. Teologia para todos. Quando você chega na igreja e batiza por imersão e não batiza criança, é teologia. Quando você vai tomar sua ceia e fala assim, não, isso aqui é um memorial, isso aqui não é o corpo de Cristo, Cristo não está presente nesse pão, é teologia. Quando você fala, não, os santos, as santas já morreram, a gente não ora mais para eles, eles não podem nos escutar. O único intercessor não é Maria, não é João, nosso único intercessor é Cristo. E o Espírito Santo que intercede por nós de maneira com gemidos inexprimíveis. Isso é teologia. Quando você canta a glória de Deus, quando você louva as maravilhas, né? Quando você pega o cantor cristão, aqui ainda usa, pastor? Cantor, HCC, não? Usa? Também usa? Olha aí, ó, já está em apostasia. Sim. Tô brincando, tá? Mas por que eu sempre uso o exemplo da HCC, ou da harpa cristã, ou do inário para o culto cristão, seja qualquer tipo de inário? É porque todo ele é teologia sistemática. Ele começa com a doxologia. A Deus Supremo, benfeitor, vós anjos e homens dai louvor. Depois ele vai para a doutrina de Deus Pai. Depois ele vai para a doutrina de Deus Filho. Depois ele canta a doutrina do Espírito Santo. Depois ele canta a doutrina da Bíblia. Depois ele canta a soteriologia. Depois ele canta a martiologia.
Você consegue aprender teologia sistemática básica só usando o inário, porque eles são feitos para louvar a Deus enquanto se aprende. E os cristãos, pode passar, por favor. Os cristãos, desde cedo, sabem que a música também ensina. Tanto é que a gente fala que o ensino correto, a gente chama de ortodoxia. Hoje a palavra ortodoxia significa correto ensino, correta doutrina. Mas doxa, naquele momento da igreja cristã, significava louvor. A palavra doxa, ela é polissêmica no mundo antigo. Em Platão, ela é opinião, achismo. Na Septuaginta, doxa é usada para traduzir glória de Deus no Antigo Testamento. E no uso do cristianismo, doxa é usado para louvor. Então, doxologia é correto louvor, porque os cristãos aprendiam desde cedo a adorar a Deus, a louvar a Deus como a doutrina bíblica. E muitos cristãos, eles eram analfabetos. Muitos cristãos, gente, eram até de povos ágrafos. Existe o analfabeto, aquele que ele tem um alfabeto, mas não sabe ler e escrever. E existe o ágrafo, que o povo dele nem alfabeto foi inventado. Então, como essas pessoas entendiam, como essas pessoas aprendiam, como essas pessoas faziam? Elas transformavam os versículos bíblicos, a doutrina bíblica em poemas e cantavam. A igreja sempre dá um jeito de ensinar, irmãos. Tudo que tem a ver com o ensino hoje tem a ver com o cristianismo. O cristianismo teve que, no momento que ele foi evangelizando nações e povos do mundo inteiro, boa parte desses povos nem alfabeto tinham, quem criou foram os missionários cristãos. Né? Então, como se deu essa formação da teologia cristã? Com quem os primeiros cristãos dialogavam? Por que surge a teologia? Porque Cristo morreu, Cristo ressuscitou, ele deixou exemplo, ele ensinou, mas agora a vida continua. Maior parte, 95% ou talvez mais por cento do que Jesus Cristo ensinou, foi para os judeus. Mas agora o evangelho chegou no Brasil, para índio. O evangelho chegou em Roma. O evangelho chegou na África. O evangelho chegou na China. Tem outras perguntas teológicas que esses povos fazem. Imagine, irmão, você dizer que Jesus Cristo é o nosso Salvador e Ele salva a nossa alma do inferno, para um povo que não tem o conceito de alma. Imagina, muitos povos não tinham esse conceito de alma, de vida espiritual, nem fazia a mínima ideia. Imagina os primeiros missionários jesuítas que foram pregar o evangelho no Japão para falar do Filho de Deus, e lá não existia o conceito de Deus. Os japoneses não tinham Deus. Eles tinham diversos tipos de espírito e formas espirituais, mas não existia o conceito de Deus, nem a palavra Deus. Os jesuítas tiveram que criar. Imagina, irmãos, quando a primeira igreja começou, ela obviamente cria em Deus Pai, e tinha todo o Antigo Testamento para confirmar, mas ela também cria em Jesus Cristo como o Filho de Deus. E se a igreja adorava Jesus Cristo, só Deus poderia ser adorado. Se a igreja estava adorando Jesus Cristo, é porque ele também era Deus. Só Deus salva Israel.
Se a igreja crê que Jesus Cristo salva Israel através da sua morte e sua ressurreição, significa que ele é Deus também. Mas a igreja só adora um Deus. Como é que eu vou explicar agora dois deuses? E mais, a igreja está experimentando dons, profecia, cura, o Espírito Santo, às vezes fisicamente atuando, como no dia de Pentecostes, com um evento como línguas de fogo descendo. E esse Espírito revelando, esse Espírito ensinando, esse Espírito da parte do próprio Deus governando a igreja. A igreja vai entender também que esse Espírito é Deus. Como é que agora então tem 3 deuses? Viramos politeístas? Não, continuamos monoteístas. A igreja vai ter agora que fazer o quê? Criar uma teologia para explicar. Que é outro problema, a gente canta teologia para explicar como se não fosse nada, né? Dono de toda, e tem que ter teologia para explicar a Trindade. Tem que ter teologia para explicar por que Jesus Cristo teve que morrer na cruz por você, porque os filósofos que atacavam o cristianismo falavam: esse Deus de vocês cristãos, ele é meio mau, ele é meio sádico, ele gosta de morte. Porque se ele fosse Deus de verdade mesmo, ele estalava o dedo e perdoava todo mundo e estava tudo bem. Por que ele teve que ir lá matar o filho dele? Por que ele teve que sofrer, assassinar o próprio filho? Que coisa absurda. Os gentios atacavam o cristianismo e falavam: se Jesus Cristo fosse Deus mesmo, jamais ele teria deixado se passar por uma humilhação. Ainda mais uma humilhação dessa como a morte de cruz. Absurda e vergonhosa para o mundo romano. Os pagãos tinham que explicar, os cristãos tinham que explicar a ressurreição. Porque o pagão tinha até um conceito de vida pós-morte. Por exemplo, o egípcio. Ele tinha que fazer o quê? Mumificar, né? Porque ele acreditava que ele ia morrer, você mumificava, seus bens eram mumificados junto com você, para você acordar na próxima vida com dinheiro. Para o egípcio, a vida pós-morte era meio que uma continuação da vida aqui, só que em outro lugar. Por isso que os faraós, eles faziam o quê? Botava toda a riqueza deles, ainda matava os escravos, matava os servos com ele, mumificava junto, para que na continuação, na outra vida, todo mundo pudesse servi-lo. O cristianismo está falando: não, a gente vai ressuscitar e vai viver nessa terra aqui, tá? No último dia. Ah, os pagãos, vai ressuscitar? E se te queimarem vivo? Como é que tuas cinzas que estão espalhadas para tudo quanto é canto vão ressuscitar? E se te decapitarem, arrancarem a sua cabeça e jogarem no mar? Vai ressuscitar só um corpo sem cabeça, igual aquele fantasma se diverte, já viu? Quem lembra desse filme aí? Teologia da graça. Paulo tem esse destaque todo, porque ele tem a genialidade de desenvolver uma teologia do zero, porque a teologia judaica era toda pautada na lei. Estava tudo certinho, mais ou menos certinho, encaixadinho. Agora não é mais a lei, não é mais o velho Adão, não é mais o velho mundo. Agora é um novo mundo, um novo Adão, um novo Israel, a igreja que vive na graça. Como eu posso explicar que a salvação não provém de coisas que eu preciso prestar para a divindade, para uma população mundial que só trabalha na troca, na oferenda, no sacrifício de animais? Como eu posso explicar para uma população mundial que com Deus não tem mais troca,
sacrifício de divindade, oferendas de bicho, oferendas de gente. Então, irmãos, a teologia, ela não é um anexo, ela não é um plus, ela não é um extra. A teologia é a base que rege a vida cristã, que vai reger como você vive, como você canta, como você organiza a sua igreja, como você entende a vida com Deus, como você entende a vida com o seu próximo. A teologia é aquilo que nos organiza. Você pode não ter condição hoje de fazer uma faculdade, porque a faculdade de teologia é algo para um tipo de grupo que vai se dispor a ser um pesquisador ou ser um teólogo. Mas a teologia, o estudo bíblico, a organização mental, a sistematização é para todo mundo. E você pode fazer isso na EBD, você pode fazer isso no púlpito, você pode fazer isso no grupo do lar, você pode fazer isso no discipulado, porque você precisa captar por que você crê e o que você crê. Continuando aqui, pode passar. Deixa eu ver que horas são. Pode passar isso aí. Pode passar. Daí fica para outro dia. Agora vamos ler aqui. Vocês conseguem enxergar? Esse é o credo apostólico. Quem aqui já rezou o credo? Uma pena que virou reza, né? O credo apostólico é uma das mais antigas fórmulas básicas de teologia do cristianismo. O credo apostólico, ele servia para defender a fé e selecionar quem era o verdadeiro cristão diante de diversas seitas e grupos heréticos que existiam na época. Infelizmente, virou reza, virou até meme, né? Crê em Deus Pai, crê em Deus Pai. E eu queria usar o credo apostólico como exemplo para vocês de mais antigo, de como que a igreja vai organizar o seu pensamento para se manter firme doutrinariamente diante de um mundo cheio de pensamentos sincréticos, supersticiosos, como o pastor Yuri citou uns aqui. Tá bom, gente? Está entendendo? Todo mundo comigo aqui, acordado? Tem uma irmã dormindo ali. Acorda aí quem está do seu lado, dá uma sacudida aí, uma chacoalhada. Isso aqui é teórico. Vamos lá. O credo apostólico começa com: eu creio em Deus Pai. Vamos ler junto? 1, 2, 3 e... Creio, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ponto. Ah, legal. Acredito em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Se você fosse gnóstico como o Yuri, não como o Yuri. Se você fosse gnóstico que o Yuri falou, Deus Pai é criador só do céu. A terra foi criada por um Deus mau. Tinha vários nomes dependendo da seita. Então aqui já eliminava uma boa parte de gente que se dizia cristã, mas era totalmente o quê? Sincrético. Então só confessa a primeira linha quem não é agnóstico. Quem é agnóstico não pode dizer que Deus é criador da terra. Ah, mas é óbvio, tem o Antigo Testamento, mas esses grupos que se diziam cristãos, eles rejeitavam o Antigo Testamento. Eles diziam que o Antigo Testamento era de outro Deus.
Ou até que o Antigo Testamento era coisa de judeu, então não prestava, porque muitos eram antissemitas. Mas quem é cristão, que tem o Antigo e que entende que o Novo se cumpre, crê em Deus Pai, Criador do céu e da terra. Vamos lá, 2, vamos ler junto? Tá bom, para aí. E em Jesus Cristo, seu único filho ou unigênito, né? Porque João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas unigênito é diferente de único filho. Eu não gosto dessa tradução. Porque único filho, eu sou o único filho. Mas meus pais poderiam ter outros. Unigênito é o único gerado. Porque Jesus Cristo, ele é gerado, não criado. Ele é a única geração. Não sai mais nada divino dali. Então, o único filho ou unigênito, ele tem a ver com a teologia futura, né? Que Jesus Cristo é da mesma substância do Pai. Aqui tem uma proto-teologia, uma proto-cristologia da divindade. E outro ponto, nosso Senhor. No mundo antigo, no mundo helênico, no mundo romano, Senhor é título de divindade. Os cristãos, mesmo antes da teologia da Trindade ter sido desenvolvida, eles já adoram Jesus como Senhor, já adoram Jesus como Deus. Então, aquele livro, Quando Jesus se tornou Deus, que é um livro famoso, aquilo ali é uma grande falácia do Bart Ehrman, cheia de erros profundos, para quem aí está no mundo acadêmico. Vamos ler o 3? 1, 2, 3 e... Tá bom. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Aqui a gente já tem Deus Pai, Deus e Deus. A igreja sempre foi trinitária. O cristianismo sempre foi trinitário. Sempre reconheceu a ação do Pai, a ação do Filho e a ação do Espírito Santo. A teologia da Trindade, o dogma, ele é muito grande, ele vai sendo desenvolvido aos poucos, a partir do século II. Agora, o cristianismo sempre reconheceu essa trindade atuante, essa trindade na prática. Antes do conceito vir, tem a revelação. Antes do conceito vir, tem a experimentação na prática. Não adianta eu falar que Jesus é meu Salvador se eu não experimentei ser salvo por Ele. Não funciona. É o problema hoje das nossas crianças, adolescentes que estão na universidade. Você ensina na EBD, você ensina em casa que Jesus Cristo é Salvador, mas você nunca proporcionou pregar para o seu filho para ele ser salvo. E aí ele vai para a universidade, ele vai para o ensino médio, ou melhor, já no ensino fundamental a doutrinação começa, hoje em dia. Aí ele está lá no colégio, ele se desvia, e ele vai para o mundão, porque ele ouviu falar que Jesus é o Salvador, ele até cantou, mas ele nunca experimentou o Salvador na vida dele, ele nunca foi salvo. Os cristãos primeiro experimentaram a ação de Deus, a ação do Filho, a ação do Espírito Santo. E a partir do julgamento e do ataque dos inimigos do cristianismo, eles desenvolveram a explicação, a teologia, e até para separar quem não reconhece. É por isso que a gente não é mórmon, a gente não é testemunha de Jeová, que eles não reconhecem a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a divindade, o poder salvífico, o santificador. Porque Pai, Filho e Espírito Santo, eles estão em plena unidade, porque deles vem a salvação, eles estiveram no processo da criação do mundo, eles mantêm o mundo sustentando
eles participam da nossa vida espiritual, porque o Pai governa, o Filho nos salva, e o Espírito Santo que consola, nos ensina, nos exorta. Tudo na vida cristã é trindade, irmão. Tudo na vida cristã é trindade. É Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem um aspecto, no batismo é a trindade participando. Na ceia é a trindade participando. Quando você se arrepende do seu pecado, é Deus que você pede perdão, a graça do perdão vem pelo sacrifício de Cristo e a santificação é o Espírito Santo gerando em você. É tudo trindade. E aí você tira essa importância da música, ou da doutrina, da teologia, ou porque é difícil de explicar, você para de falar, aí a pessoa, por exemplo, aqui no Brasil, Jesus é um santo. Nosso Senhor do Bonfim é transformar o Filho de Deus em santo. Aqui no Brasil, o Espírito Santo virou um santo. Você tem a festa do divino. Você tem várias festas no Nordeste, não sei se aqui no Norte Fluminense tem, que o Espírito Santo deixa de ser Deus e vira um santo. É rebaixado. Aqui, o Espírito Santo, que é um Deus poderoso, que é fogo consumidor, vira um amiguinho em determinadas músicas evangélicas. Ai, o Espírito Santo, meu amiguinho. Ai, meu Espírito Santo está triste. Está chorando aqui. Pessoas que falam, não, receba o poder do Espírito Santo, como se estivesse na mão dele, ele joga. Aí o outro cai. Isso, não, olha o Espírito Santo aqui. Já viu isso? Que isso é heresia? Sim. Que isso é bobagem, é besteira? É. Mas, gente, se ele tivesse aprendido a correta teologia, que o Espírito Santo é Deus, ele não faria isso. Porque ele não fala, receba Deus Pai. Porque Deus Pai ele vê como Deus. O Espírito Santo ele vê como força. Se a pessoa, como foi dito aqui, tivesse uma correta angeologia, doutrina dos anjos, e não ia ficar, eis que vejo o arcanjo Miguel aqui no meio da congregação, e todo mundo rodando e tal. Porque não significa nada, o arcanjo Miguel, pode estar Gabriel, Rafael, as tartaruga ninja, os renascentistas todos na igreja. E como disse o pastor Yuri, é o anjo do Senhor, é Cristo, que me salvou. E eu não estou nem aí se tem anjo ou não tem anjo, porque Deus habita em mim. Falta de teologia. Continuando aqui. Nasceu da Virgem Maria. Isso é muito importante também. Muitos entendiam que Jesus Cristo não nasceu, apareceu. Chegou um dia ele apareceu do nada. É muito importante a gente entender o nascimento de Cristo. Por quê? Corporal, físico, de uma mulher. Por quê? Isso é a profecia que já estava lá em Gênesis. Um pai da igreja chamado Irineu de Lyon, ele fala o seguinte: Adão nasceu do barro virgem, da terra primeira, e foi o cabeça da humanidade. Cristo também nasceu da terra virgem, primeiro dentro daquele ventre, para ser o cabeça da nova humanidade. Se Cristo não fosse homem, tá? Seria um problema, vou botar assim, um problema técnico. A gente ser salvo, porque quando Adão e Eva pecam, eles entregam a humanidade toda a Satanás. E Satanás, ele tem esse poder sobre a humanidade toda. Eu estou usando aqui também, eu continuo usando Irineu de Lyon. Porque a autoridade da humanidade foi dada a ele.
somente um nascido dessa humanidade e que tenha vencido Satanás, na condição de homem, poderia dar essa resposta. Porque Adão perdeu na condição de homem. Adão perdeu na condição de inocência. Adão perdeu no jardim do Éden. Adão perdeu andando com Deus face a face. Cristo também veio puro. Cristo também veio santo. Mas Cristo venceu Satanás. Cristo deu exemplo. Adão não conseguiu, eu consegui. Eu tenho direito. A nova humanidade que vai nascer de mim, que é a igreja ou que é o novo Israel, vai nascer liberta de Satanás. Isso é teologia. São explicações para a gente entender que tudo isso é importante. Vamos continuar. Ponto 4. Lê aí, gente. 1, 2, 3 e... Tá? Esse pedaço aqui, padeceu sob o Pôncio Pilatos, eu interpreto de uma maneira que eu entendo que é a igreja dando um aspecto histórico. Porque todos os deuses de todos os povos, gente, até aquele momento, nasceram ou existiram numa época que ninguém sabe, que ninguém viu antes da criação do mundo ou durante a criação do mundo. Então Dioniso, Mitra, Cíbele, Ate, Ísis, Osíris, Ra, ninguém sabe quando nasceu, ninguém sabe quando é que foi. Todos os deuses são em tempos imemoráveis. O nosso, a gente sabe quando nasceu, e ainda apontamos, foi no governo do Pôncio Pilatos. A região, o governador que estava lá, né, foi crucificado, morto e sepultado. O maior escândalo que uma pessoa poderia dizer que seu Deus morreu. Porque se esse Deus morreu, ele é fraco. Se esse Deus ele morreu, ele é passível. Se esse Deus ele morreu, ele não é digno de ser seguido, porque os povos adoravam heróis, deuses da guerra, deuses todos poderosos. Não, nosso Deus foi morto. E pior, foi crucificado. Uma morte humilhante, uma morte de inimigos do Estado, uma morte lenta, uma morte para pessoas indignas. E o meu Deus que morreu ainda foi sepultado. Olha que coisa terrível. O escândalo da cruz, como dizem alguns teólogos. O escândalo, e realmente os filósofos ficavam escandalizados com a gente e achavam que a nossa fé era tolice por conta disso. Isso é para nós um grande exemplo. O meu Deus foi crucificado, morto e sepultado. O que você espera para a sua vida? Glória na terra, riqueza, prosperidade, que dê tudo certo, que ganhe o presidente que você quer que ganhe, que tenha vitórias nessa vida. O seu Deus foi crucificado, morto e sepultado. O que te espera nessa vida? Continuando. Mas, glória a Deus, o meu Deus ressuscitou. O meu Deus se levantou do túmulo. O meu Deus não está morto. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Continuando, 6. Então, meu Deus hoje governa. O meu Cristo hoje está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele saiu da morte para a vida, para a glória e para o governo. 7. Vamos à igreja toda? Escatologia. Ele vai voltar.
para julgar todo mundo que estiver vivo naquele momento e para julgar todo mundo que morreu. Então, o meu Deus não é um Deus de um povo distante, que é um Deus só para aquele povo. O meu Deus é para você porque Ele vai te julgar também. Você pode não ser judeu, você pode nunca ter conhecido um cristão, mas um dia Ele vai voltar para julgar a tua vida, o que você fez de errado, o que você fez de certo. Então há uma mensagem escatológica aqui e há uma mensagem de salvação. 8. Tá vendo que está ressaltado aqui? Porque tinham grupos chamados pneumatômacos. Esses grupos, eles diziam que o Espírito Santo não era uma divindade. Uns diziam que ele nem existia, e outros diziam que ele é meio que uma força da parte de Deus, ou qualquer coisa assim. E a igreja falava, não, ele é Deus, ele fala com a gente, ele atua, ele governa, ele distribui dons, ele santifica, ele conduziu Jesus Cristo, ele apareceu no batismo e desceu sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo falou que enviaria ele depois da sua ascensão aos céus. Como que ele não é nada? Cremos no Espírito Santo. Continua. 10. 11. Amém. Santa Igreja, tinham grupos que diziam que só a seita deles é que estava certa. Eles falavam, não, a gente é cristão de São Tomé, a gente é cristão de Maria Madalena, a gente é cristão ai meu Deus, esqueci agora o outro. Eram grupos sectários que diziam que a revelação de Jesus foi só para um apóstolo. O credo condena, não. A revelação de Jesus foi para toda a igreja. E aqui, esse conceito de Santa Igreja está dizendo, foi para João, foi para Mateus, para Marcos, para Lucas. Temos 4 evangelhos, temos 12 apóstolos, temos igrejas espalhadas em todo o canto. A revelação de Cristo não é só para um grupo, a revelação de Cristo é para todos esses grupos. E a gente precisa trabalhar a unidade na diversidade. A gente precisa trabalhar a unidade, ainda que sejam igrejas diferentes, ainda que tenham pontos até discordantes, ainda que tenham ênfase diferentes, é a igreja e não uma seita qualquer espalhada. Continuando, na comunhão dos santos, aqui está falando da ceia, da Eucaristia, porque tinham grupos que negavam também a ressurreição corpórea, né? E a ideia da morte de Cristo como sacrifício vicário, como eu falei aqui no início. Tinham grupos que negavam, Jesus Cristo não morreu para nos salvar, não. Ele morreu, o Império Romano estava lá, ele se deu mal. A salvação vem pelos ensinos intelectuais e não pela morte. Então, você proclamar a ceia, você proclamar a comunhão, é proclamar que a morte de Cristo te traz salvação. Isso é muito importante, porque hoje tem um tipo de pregação e a maior bênção não é mais você passar da morte para a vida. A maior bênção não é mais você sair do inferno e ir para o céu. A maior bênção não é ter Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Hoje tem um tipo de pregação que a maior bênção é você ser curado, é você pagar suas dívidas. A maior bênção é você ter carro, casa. Vou reinar em vida. Eu sou rei e sacerdote. Não é nesse sentido que está lá, que nós somos reis e sacerdotes, não. Pare de sofrer. Quem aqui já parou de sofrer? Eu não parei, não. Você parou, também não acredito, não. Você não parou de sofrer, você vai continuar sofrendo, porque a nossa esperança está pós segunda vida de Cristo. Não está nessa vinda aqui.
Você pode ter parado de sofrer opressão demoníaca, porque agora você é filho de Deus. Agora você vai sofrer perseguição, você vai ficar doente também. Vai acontecer uma desgraça, sei lá, no país, econômica, para a pandemia. Acometeu a vida de vários crentes, sofreram porque perderam emprego. E muita gente perdeu a fé. Ai, que Deus é esse que me faz perder o emprego? É o mesmo Deus que fez com que todos os apóstolos morressem da pior forma. Não fez, né? Mas deixou. Olha como é que está distorcido o evangelho que se prega hoje. Colocando a sua esperança aqui. Colocando os aspectos da salvação de Cristo em coisas materiais. E te enganando, dizendo que você é cristão e vai viver de forma maravilhosa, vai flutuar, vai ter tudo. Continuando. Na remissão dos pecados, isso é muito interessante, porque até o conceito de pecado está caindo hoje nas igrejas. Não tem mais pecado, né? Ó, vem, porque a minha igreja é bonita, as pessoas são legais, tem futebol sexta-feira. Vem porque é um grupo maneiro, um ajuda o outro, os louvores são bons, vem para a minha igreja, vem para a minha igreja, vem para a minha igreja. Cadê o cara? Você é um pecador. A ira de Deus está sobre você. Você tem que se arrepender, senão você vai para o inferno. Crente, você está aqui ouvindo a pregação, você está aqui estudando a Bíblia, você está aqui ouvindo a palavra, não é para você sair daqui com uma palavra de vitória, felizinho, não. É para você comparar o que está sendo pregado com a sua vida, para você se arrepender dos seus pecados. E ainda que você tenha se arrependido de pecados antigos, você é bandido, não rouba mais, você era matador, adúltero, polígamo, mas você tem outros pecados que você também precisa continuar se arrependendo, porque a vida de santidade ela é para sempre. Então, se você esse mês não se arrependeu de um pecado novo, tua vida cristã está morna. Eu me casei recentemente e nesse contato com outra pessoa, de estar casado, esse contato com a minha esposa, me fez trazer à tona pecados que eu não via e que eu preciso me arrepender. Que eram pecados de hábitos, de crenças que eu tinha sobre mim mesmo e de coisas que eu achava normal. Porque pecado é tudo também estigmatizado, né? Pecado é fornicação, pecado é adultério, o resto não é. Então essa vida preguiçosa, essa vida sem arrependimento, essa vida que não crê na remissão dos pecados, está destruindo a igreja. Destruindo. Creio na ressurreição da carne. Isso aqui tem muito interessante, porque tinha umas seitas que diziam que Jesus Cristo não ressuscitou na carne, ressuscitou no espírito. Aí ele era um fantasminha, camarada. Ele era o Gasparzinho. Tem gente que ainda crê isso na igreja, né? Que Jesus Cristo ressuscitou em espírito. Não, Jesus Cristo ressuscitou em carne. Por quê? Como disse o pastor Yuri, Deus criou o ser humano em carne. Deus não errou. A obra que ele criou é boa. O problema foi o pecado que entrou depois. Então, quando Jesus Cristo ressuscita em carne, ele está dizendo, não, estou ressuscitando para mostrar que a obra do meu Pai sempre foi boa e perfeita. E ainda costumo brincar, Jesus Cristo ressuscitou com buraco, né? Então vai cuidar do seu corpo, eu estou tentando emagrecer, estou malhando. Vai fazer um exercício, vai jejuar pelo menos. Que vai que, né? Porque
Quem disse que se você morrer, você vai ressuscitar igual um anjinho lá? Com cabelo. Vai ressuscitar parecendo o Mr. Universo. Eu não sei. Só sei que Jesus Cristo é o modelo, ressuscitou e estava com um buraco. E estava com fome. Já reparou que das 3 vezes que Jesus aparece, ele pergunta: vocês têm alguma coisa para comer? E os discípulos reconhecem Jesus quando? No partir do pão. A gente, 3 dias também. E 3 noites sepultado, sem comer nada, né? Aí acorda. Não. Eu brinco, tá, irmão? Brincadeira. Mas também não é outra coisa. Jesus Cristo só serviu e não comeu do pão e do peixe. São coisas que a gente ainda precisa pensar mais. Creio na vida eterna. Amém. Precisamos crer mais na vida eterna. Por quê? Para tirar nossas esperanças dessa vida aqui. Você precisa renunciar ao pecado da sua vida por conta da vida eterna. Você precisa ser fiel à sua esposa, ser fiel a seu marido, pelo compromisso com Deus por conta da vida eterna. Você precisa resistir à tentação e nós, graças a Deus, não temos perseguições no Brasil, mas no resto do mundo tem. Por que aqueles cristãos resistem à perseguição? São torturados, passam fome, têm seus filhos mortos, seus pais assassinados. No Iraque, o Iraque, tinha uma cidade no Iraque que ela teve ceia ininterrupta há quase 2000 anos naquela cidade, até o dia que o Estado Islâmico chegou lá, jogando dinamite, explodindo, cortando, decapitando crianças de 9 anos de idade, de 8, de pais cristãos. Aqueles cristãos ficaram fiéis e continuaram firmes em Cristo por causa da esperança da vida eterna. Se algo acontece com a igreja hoje, se realmente se instala um regime comunista no país e começa a perseguir a igreja, será que a igreja vai se manter firme? Será que a igreja vai se manter fiel, mesmo perdendo o emprego, mesmo sendo preso, mesmo sendo torturado, por amor a Cristo? Não por amor a causas políticas, mas por amor a Cristo. E tudo isso a gente testa com a nossa vida atual. Então a gente precisa crer mais na vida eterna. Colocar a nossa mente, nossos pensamentos nas coisas que não perecem, nas coisas lá do alto, como diz Paulo, nas coisas invisíveis, como diz João. Amém, irmãos? E olha que interessante, tudo isso no credo. Que era usado para o batismo. Antes de se batizar, você tinha que confessar. Era usado no culto. Era usado também para separar, né? Se viesse um pregador de fora, se viesse alguém de outra igreja, naquela época eram pouquíssimas igrejas espalhadas pelo mundo. Para você saber se ele era um herege ou não, ele tinha que confessar esse credo, para provar para você que ele era ortodoxo. Então, a igreja sempre criou mecanismos doutrinários. No mundo analfabeto, no mundo que ninguém sabia ler e escrever, ela conseguiu. Hoje, irmãos, eu tenho todo mundo alfabetizado, quem ainda não é, só ir fazer o EJA. Eu tenho Bíblia de graça. Não tem dinheiro para comprar a Bíblia. Isso já me dói o coração quando alguém fala isso. Mas você pede na SBB que ela te manda de graça. Pede para o pastor aqui que ele compra. Mas tem um celular na mão, né? Não tem dinheiro para comprar a Bíblia, mas tem um celular na mão. Então você pega e baixa a Bíblia de graça. Sabe ler e escrever. Se não sabe, vai aprender, mas a maioria sabe. Tem púlpito, tem pregação, tem uma igreja aberta que prega a palavra, tem escola bíblica dominical.
tem discipulado, tem a internet com um monte de gente ensinando a Bíblia. A escola do discípulo está lá, ensinando, é um capítulo por dia, né? Qual é a desculpa? Qual é a sua desculpa hoje para não estudar mais? Para não conhecer a doutrina? Para não estudar a Bíblia com profundidade? Para não entender a teologia? Qual é? Despertar, irmãos. Despertar. A gente está sendo cozinhado pela pós-modernidade. A gente está sendo cozinhado pela televisão, pelo Instagram, pelo YouTube. O pecado está normalizado. A teologia está relativizada. O pecado e a salvação e a vida eterna estão relativizados. A Bíblia está sendo abandonada. A Bíblia está sumindo sem ninguém perseguir a leitura dela, como é na Arábia, na China, no Irã. Impressionante. Parece uma coisa meio George Orwell. Ele falava que no futuro ninguém vai proibir de se falar a verdade, mas vai ter tanta informação inútil e falsa que a verdade vai estar no meio dessas informações, mas ninguém vai ligar para ela. Assim hoje é a Bíblia e a doutrina. Ninguém proibiu a Bíblia, ninguém proibiu a doutrina, mas é tanta coisa inútil, falsa, tanta palhaçada de púlpito, palhaçada na música, palhaçada em pregação de rádio, palhaçada em pregação no YouTube, que a Bíblia some, a doutrina some, as pessoas ficam com esse culto de entretenimento e diversão. E a gente precisa acordar, porque Cristo pode, você pode até não acreditar mais ou ter esquecido, mas Ele vai voltar. Ele vai voltar. E se demorar a voltar, você pode morrer. Você continua mortal, tá? Que é uma coisa que a gente devia pensar todo dia. A gente pode morrer a qualquer hora. Como é que está a sua vida? Amém? Eu vou dar um intervalinho, irmãos, de... Quantos? Cadê o Léo? 10? Pode ser um intervalinho até meio-dia e 10? Aí os irmãos tomam uma água, vão no banheiro e a gente continua a terceira parte. Amém? Amém.